A gente tinha comentado um pouco no outro podcast, que é como tu conheceu a história do Júlio e correu atrás dele para entrevistá-lo. A gente não falou sobre o Isso início é de legal, tudo, né? eu conheci o Júlio, cara, de um jeito mais louco possível. Em 99, eu era correspondente da revista Veja na Amazônia. Eu morava em Belém, no Pará, e fazia matérias em toda a região amazônica. Foi um período fascinante da minha vida, cara. Eu ia muito para Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, interior do Pará, Mato Grosso, enfim. Sempre fazendo matérias sobre a Amazônia, né? De todos os assuntos. Meio ambiente, ciência, política, justiça, economia, tudo você imaginar. E aí, em 99, eu estava fazendo uma matéria sobre trabalho escravo. E aí acompanhei uma operação da Polícia Federal numa cidade chamada Tomé Açu, no interior do Pará. E aí, nessa operação, a gente chegou, né? Eu acompanhando a Polícia Federal, eles com carros blindados e tudo mais. Chegamos na fazenda lá dessa cidade, Tomé Açu, para libertar escravos. E aí, rolou uma troca de tiros lá, né? Da polícia com os capangas da fazenda. Uma confusão danada, tiroteio danado. Até que a Polícia Federal conseguiu matar os capangas da fazenda, os outros fugiram, invadimos a fazenda. Nesse dia libertaram, se eu não me engano, 16 trabalhadores escravos. Uma realidade, cara, que a gente não imagina que existe no Brasil e que, aliás, é tema do meu livro mais recente, que eu lancei em 2015, chamado A Dama da Liberdade. E aí, um dos escravos, né, que nesse dia a gente conseguiu libertar nessa operação, eu entrevistei o cara, ele me contou que ele tinha conseguido fugir da fazenda, né? E aí, quando ele fugiu, mataram, se não me engano, o irmão dele. E mandaram um recado para ele, ó, ou você volta para a fazenda, ou a gente mata o teu filho. Acho que era essa a história. E aí o cara voltou para a fazenda para ficar trabalhando de escravo, para não morrer ninguém da família dele. E aí eu perguntei pro policial federal, falei, cara, é normal isso aqui? Ele falou, acontece muito. De escravo fugitivo, o fazendeiro contratar um pistoleiro para matar ou o próprio escravo ou alguém da família para obrigar o cara a voltar, entendeu? Aí eu falei assim pro policial federal. Eu falei, cara, eu queria muito entrevistar um desses pistoleiros aí. Será que você consegue para mim? Ele, acho que sim, eu vejo e te falo. Tá bom. Aí a operação, né, acabou, voltamos para Belém, voltei para minha casa. E aí, alguns dias depois, me ligou esse policial federal, me passou um telefone e falou assim, ó, liga para esse número, tal dia, tal hora, você vai falar com um cara, que eu não posso dizer o nome, aí é com você. Esse cara é pistoleiro, aí é contigo. Se eu conseguir convencê-lo a falar com você, eu falei, valeu, beleza, obrigado. No dia marcado, eu liguei, né, na hora marcada, liguei pro telefone que o policial federal me deu. Eu achava que era um telefone de uma delegacia, né, ou de um presídio, que o matador estaria preso. Não, era um número de um telefone público. Era um número de um orelhão, um telefone público, que o policial federal tinha combinado com o Júlio Santana de estar naquele telefone, naquele dia, naquela hora. Ou seja, um policial federal conhecia um matador de aluguel que estava solto em atividade e não se ligou que era um absurdo passar o telefone desse matador para um jornalista da revista Veja. Então foi assim que cheguei no Júlio. E aí tu ligou e aí falei com o Júlio. Entendeu na hora? Tocou mais? Não tocou rápido, assim, atendeu rápido. E aí falei com o Júlio, falei do meu trabalho, o que eu queria fazer. A gente foi conversando até que deu no que deu. Aí vocês ficaram 7 anos conversando por esse número? Por esse telefone? Não. Em 2000 eu acho que em 2002,
2003, não lembro, ele comprou um celular. Aí foi uma maravilha, porque aí ficou fácil falar com ele. Então vocês ficaram bons anos conversando pelo orelhão, Não, né? a gente foi uns 3 anos. Pelo orelhão. De orelhão. E então vocês, na última ligação, vocês marcavam a próxima já. E o horário? Ele me dizia. Aí, às vezes eu ligava, ele não atendia. Aí ele me ligava de volta, entendeu? Ah, entendi. Aí quando eu ligava para ele um dia marcado que ele não atendia, certeza que depois de alguns dias ele me ligava. Aí ele dizia, não atendi porque eu estava num serviço, viajei a trabalho, assim, entendeu? Interessante. Então ele queria que essa história fosse registrada de alguma forma para ele te ligar. Sim, Petri, porque acontece, cara. Eu tenho a teoria de que todas as pessoas do mundo têm histórias interessantes para contar, entendeu? Todo mundo gosta de falar de si, nas suas histórias, né? Então o cara vê um jornalista, né, de fora, né, de São Paulo, né, já um cara conhecido. Quando eu fiz o Nome da Morte, já tinha 2 livros lançados, né? Eu mandei para ele meus 2 livros primeiros para ele ver, conhecer meu trabalho. Então assim, ele tinha um certo orgulho de ter alguém, né, um jornalista conhecido, contando a história dele, né? E quanto mais a gente falava, mais eu conseguia arrancar dele, né, ou provocar nele esse interesse em me contar a história dele, entendeu? E como é que é lidar com a ansiedade de fazer logo esse trabalho? 7 anos trabalhando numa reportagem. Chega uma hora que tu chega, eu quero publicar logo isso aqui, ou dá vontade de desistir. É porque tem aquela coisa que eu falei, né? Assim, nesses 7 anos, eu estava trabalhando, né? Em outras coisas. Na revista, em redação, meu trabalho do dia a dia, né? Então, assim, o meu trabalho de escritor, primeiro que assim, eu nunca tive plano de ser escritor, nunca pensei em ser escritor. Isso é curioso, porque na faculdade de jornalismo, eu tinha amigos que diziam, um dia eu quero escrever um livro, sabe? Eu quero ser escritor. Eu nunca pensei nisso, nunca pensei. E a coisa foi acontecendo, deu no que deu, né? Hoje eu tenho 5 livros já, 3 prêmios Jabuti de literatura, que é o prêmio mais importante do Brasil, na literatura brasileira. Livro no mundo todo, livro no cinema, enfim. Mas nunca foi um projeto. Mas qual era a pergunta? Eu esqueci. 7 anos trabalhando numa reportagem. Pois é. Só que livro, mesmo com toda essa minha carreira de escritor, livro não paga minhas contas, né? Eu faço porque eu gosto de fazer, acho interessante e acho importante tratar de assuntos que a gente não vê, né, na literatura de jornalismo, né? Então, como eu estava na redação, né, todo esse tempo trabalhando numa revista, depois ia para outra, sei o quê, o tempo que eu tinha para fazer o livro era fim de semana, férias, de noite. Então, assim, de segunda a sexta, estava na redação e quando tinha um tempinho ou outro, ligava para o Júlio. E até hoje eu faço livros assim, né? Nas horas vagas eu faço uma viagem para entrevistar alguém, apuro, vou atrás de uma fonte mais especial, conseguindo um documento. Por isso que meus trabalhos todos demoram 4, 5, 6 anos para fazer o livro, né? Porque tem esse lance de... Hoje em dia eu estou dedicado só a isso, né? Eu estava em Brasília até setembro passado, por aí, outubro, setembro eu acho. Eu estava lá dirigindo uma operação de jornalismo lá. Decidi voltar para São Paulo e me dedicar só às minhas coisas, né? Estou escrevendo 2 roteiros, um é um longa e outro é uma minissérie. E estou trabalhando nesse projeto do próximo livro, né? Mas esse livro durou uns 7 anos para ele ser feito. Mas tu ia escrevendo ao longo desses 7 anos ou depois que terminou tudo, tu sentou? Não, eu só sentei para escrever depois que tinha tudo apurado já. Aí tu resgata tudo que aconteceu durante tudo e vai organizando, e vai escrevendo. Saquei. Entrou alguma questão aí interessante nesse meio tempo?